Glória, aleluia. Deus abençoe, Deus prospere muito sua vida. É bom a gente compartilhar da graça de Deus, né, amados? A gente divide, recebe, toma posse, se alimenta. Entender quem é esse Deus é o que faz a diferença na nossa vida. Colocar Ele no nosso coração e deixar Ele nos dirigir é o que nos dá a direção, porque aqui na terra, se a gente começar a viver pelas coisas que nós vemos, que acompanhamos, a gente começa a ficar meio perdido, e de repente as pessoas até falam, né? Puxa vida, como é bom servir a Deus, mas o mundo tenta nos puxar para o lado, tenta roubar da gente essa manifestação. Você entrou aí em adoração, se ficou aí, a gente olhou para o povo buscando, assim deve ser todos os teus dias. O inimigo não consegue tocar em você quando você está nessa dimensão, quando você sai do chão, sai do piso normal, para entrar nessa manifestação diferenciada, é quando Deus pode operar na sua vida. Senta aí, querido. Aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos nessas 12 semanas de oração, para 12 meses de bênção. Nós vamos aqui entrar no mês 7 aqui, né, segundo a nossa ministração. E hoje eu quero falar sobre honrar compromissos, honrando compromissos, que parece ser uma coisa tão sem muito nexo, mas ele é muito importante, porque muitos cristãos não tem percebido que a maior parte das conversões não são feitas através daquilo que nós falamos, mas sim daquilo que nós realizamos. Então muitas vezes você prega, fala, ministra, conta coisas aí da Bíblia, e a pessoa do outro lado não se move, porque ele começa a fazer comparação. Ele fala: o que você fala não é o que você faz, o seu comportamento não é exatamente o que você prega. A gente vê às vezes ministrações, Facebook é um negócio fantástico, maravilhoso, lindo, né? E atrapalhado, tudo isso junto, tudo, né? De bom, de mal. E é interessante porque às vezes aparecem uns ministradores lá falando, né? Chegou o tempo de uma mudança, você deve abandonar o erro, deve abandonar isso, deve abandonar a bebida, deve abandonar a mentira, daqui a pouco você vai lá conhecer a pessoa e ver que a pessoa vive isso. E teve até um caso que uma moça, um membro de uma igreja chegou para a bispa e falou para ela, falou assim: eu estou naquela igreja, é fantástico lá, né? Eles têm uma estrutura linda, a palavra é muito boa. E depois disse para ela assim: pena que o meu pastor não vive aquilo. Aí ela perguntou: e o que você está fazendo lá? Porque a palavra é muito boa. Olha a confusão na cabeça da pessoa. A palavra é muito boa, pena que meu pastor não vive isso. Aí você começa a falar: o que está acontecendo? Nós estamos contando histórias? Nós estamos lendo livro para as crianças? O que está acontecendo? O primeiro passo é honrar o compromisso, é entender que nós saímos da visão do mundo para entrar na visão de Deus. Nós largamos as coisas comuns para andar nas coisas sobrenaturais. Nós abandonamos aquela parte do mundo que não era interessante, não porque a gente não fosse grande coisa lá, mas porque nós encontramos coisa melhor. Diga: eu encontrei coisa melhor. Eu encontrei o amor de Deus, eu encontrei a salvação. Por isso tem que mudar o meu perfil, por isso tem que mudar a minha forma de ver, porque muitas vezes o que a gente fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir a nossa voz, está gritando o nosso comportamento. E aí eu preciso ter isso bem afiado, que quando eu aceito a Jesus, eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Único é suficiente. Eu não preciso agregar mais coisas pelos lados, eu não preciso criar situações. Eu sei que Ele é tudo, e que Ele pode tudo, e que Ele tem tudo. Então eu não preciso agregar, eu consigo sobreviver. Posso até tropeçar no meio da jornada, posso até de vez em quando tomar umas atitudes que não são as melhores, mas assim que eu perceber, assim que eu entender, eu corrijo a minha direção, restauro o meu caminho e volto para a presença e intimidade do Pai, porque eu sei que é bom. Então esse é o meu compromisso?
Falar e não realizar sugere que alguém está enganando alguém. Diga: falar e não realizar sugere que você está enganando. Porque você fala que é certo, mas você não faz, a outra pessoa diz: então ele está sendo embusteiro, enganador. Porque se ele sabe o caminho, mas ele não anda no caminho, se ele sabe o que é certo, mas não anda no que é certo, peraí, ele sabe. Uma coisa é ser ignorante, outra coisa é ser conhecedor. Ele sabe. Isso precisa entrar no nosso coração. Olha o que o livro de Mateus fala sobre isso. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência, viu como você sabe? Ou é ou não é, sim, sim, não, não. Não existe, sabe, essas maneiras de dar jeitinho. Não existe, hoje eu sou, amanhã não sou. Não existe, só de vez em quando. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso entender que Deus me chamou para fazer coisas maiores e que eu preciso estar preparado para honrar o meu compromisso, para ser fiel. Mas por quê? Porque eu também vou ser honrado. Porque existem dois lados. Eu estou aqui, mas tem um outro lado, é o lado de Deus. E quando eu o amo, quando eu sigo o seu caminho, quando eu o honro, ele também tem a liberdade de me honrar. Eu fecho a porta para a manifestação dele muitas vezes e nem percebo, né? Nós vemos muitos cristãos que têm vivido de justificativa, porque não usaram de sabedoria no momento da realização de alguma das suas atitudes. Ele não avaliou antes de tomar as atitudes, aí tomou as atitudes, e daí sobrou algumas situações difíceis. Nós temos visto cristãos dizendo estarem desanimados, angustiados, abatidos por serem cobrados, por serem envergonhados, né? E alguns até dizem que estão orando para que a dificuldade se resolva. Só que ele está orando depois que ele concebeu a dificuldade. O que é o certo? Eu preciso entender que o meu maior problema é que eu deveria orar antes de ter a dificuldade. Ou seja, eu deveria de participar da sabedoria do Espírito Santo, recebendo dele direção, recebendo dele objetivo. Quantas vezes você leu na Bíblia e viu Davi de repente encontrar situações difíceis? Ele vai lá e ora, e o Senhor fala para ele: agora você pode subir e dar a volta pela copa das amoreiras, tal, você vai dar de cara com o inimigo. Mas tem vezes que Deus falava para ele não, ele não ia. Mas quando falava assim, ele ia. E todas as vezes que ele obedecia, ele era provido do quê? De vitória. Então nós estamos errando muitas vezes na posição: eu não vou orar para que o Senhor me livre daquilo que eu já gerei. Eu vou orar para que eu não entre em situações críticas, que depois eu tenha que me desesperar, que eu comece a me desanimar, que eu comece a perder a referência, que eu comece até a falar que não quero mais ser crente, que ser crente não é fácil, que desse jeito realmente não vale a pena ficar na igreja. Mas eu esqueço que tudo começou um dia, e essa situação muitas vezes foi gerada por falta de sabedoria. E se eu orar, e se eu clamar, e se eu buscar, o Espírito Santo vai responder. Ele vai te dar direção, vai te dar discernimento. Os dons estão lá para te completar, e nós muitas vezes estamos perdendo essa referência. Nós estamos deixando para fazer as coisas depois. Em Lucas, no capítulo 20, versículo 21, olha o que ele fala: assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que fala e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme é verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Naquela hora eles queriam achar um espaço, né, para induzir Jesus e para arrumar um complicador. Olha aí o desobediente, olha aí o rebelde, olha aí essa pessoa que agora está contra César. Se ele falasse qualquer coisa, se ele falasse: olha, não deve dar, o pessoal ia cair de pau. Se ele fala dá, os outros iam dizer assim: puxa vida, mas espera aí, é certo ou é errado? Porque muitas vezes o cristão começa a ter esse tipo de julgamento, de avaliação, mas vai dar dinheiro para o imposto, sabendo que alguém está roubando do outro lado. Mas a manifestação do Espírito Santo, aquele
que ele recebeu no dia do batismo, que ele foi batizado, e desceu sobre ele aquela pomba com forma corpórea, e ele dali em diante começou o ministério dele. Aquela sabedoria que veio para ele, para completar, para selar, para fortalecer, faz com que ele tenha a resposta certa. E ele percebeu a astúcia deles, e eles disse: mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que nele há? De César, responderam eles. E eles lhes disse: portanto, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Ele, de uma forma, rapidamente, ele conseguiu atingir duas situações. Aquele dinheiro tinha que pagar o imposto, mas o dinheiro também tinha que dar dízimo, o dinheiro também tinha que dar as ofertas. Então ele disse o quê? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Olha como você age com sabedoria. Não tem como as pessoas pegarem. Eles queriam pegar Jesus no contrapé, eles queriam fazer com que ele falasse contra aquilo que era de Deus, a lei, a palavra que estava firmada para aquela época. E ele conseguiu, no meio de uma tribulação dessa, dar uma resposta completa. Ele conseguiu, no meio da perseguição, sair totalmente ileso. E nós muitas vezes não buscamos a manifestação do Espírito Santo, e por isso não temos a estrutura e a sabedoria que é necessária para a gente passar por esse mundo sem ser atingido, sem ser tocado, sem ser muitas vezes abalado, porque às vezes uma palavra que você fala traz sobre você as consequências, traz sobre você perseguição, traz sobre você dificuldades. E nós muitas vezes estamos entrando nessas situações porque não nos preparamos. Se você olhar para a vida de Salomão, aquele momento que ele vai lá, faz uns 1000 sacrifícios e pede ali, a manifestação de Deus. Deus aparece diante dele e fala para ele o que ele quer. Salomão foi criado diferente de Davi. Davi foi criado desde pequeno lá no meio dos animaizinhos, no meio do mato, sabendo vencer dificuldades. Salomão foi criado dentro de casa, com cuidado, com carinho. Ele sabia que aquele momento era complicado para ele. Mas por que complicado? Porque o seu pai era um guerreiro nato, alguém que aprendeu a matar, alguém que aprendeu a se virar no meio da guerra, mas ele não. E ele começa a ter temor daquele momento. Como é que eu vou dirigir o povo, uma nação que está acostumada com pelejas e está acostumada com vitórias no meio das coisas mais complicadas, e eu não sou de guerra, e eu não tenho estrutura de guerra, e eu não fui treinado para cuidar lá das ovelhas no meio do mato, para expulsar lobo, para fazer tudo aquilo, não fui criado. Como é que eu vou fazer agora? E ele entende: se eu vou começar a dirigir a nação, a primeira coisa que eu preciso é de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Não adianta eu ter uma vitória, porque naquela época não se dormia tranquilo. Praticamente, periodicamente, os reinos ali viviam se combatendo, e nesse combate, sempre um ganha, outro perde. Você viu que uma época a Babilônia era grande, outra hora foi a Síria que foi grande, outra hora, cada época que você vai vendo na Bíblia, você vai vendo realmente as mudanças, as interferências, as vitórias, as guerras. E ele ficou o quê? Peraí, eu não sou o melhor, eu não manjo dessa situação, eu não tenho esse hábito, eu preciso de um milagre. Alguém precisa de milagre aí? Ele falou: eu preciso de um milagre. Então ele foi pedir um milagre para quem? Para Deus. Mas nossa, por que ele teve que matar 1000 animais? Porque o tamanho daquilo que ele estava pedindo era grande, e ele sabia que ele não precisava ou não podia apenas tocar em Deus, ele tinha que provocar em Deus, ele tinha que crescer em Deus, ele tinha que fazer com que Deus olhasse para ele de uma forma especial. Mas nós não. A gente primeiro toma nossas atitudes, deixa acontecer, depois que acontece a gente vai lá orar, e a gente ora 1 ou 2 dias e não vê a resposta, a gente deixa para lá. Se nós queremos grandes sinais, grandes milagres, nós precisamos aprender a fazer grandes sacrifícios. Não estou falando só financeiramente, estou falando de joelho no chão,
estou falando de boca no pó, estou falando de buscar a presença de Deus, de conhecer a sua palavra, porque é muito mais fácil. Eu posso ser um advogado, chegar na frente do juiz e dizer: olha, o meu cliente aqui, ele não tem culpa, ele é uma boa pessoa, eu mesmo conheço ele, já faz aí uns anos, eu nunca vi ele fazer nada de errado. O juiz vai chamar um testemunha qualquer lá e vai dizer: o que você acha? Ele vai dizer assim: eu acho que é ele mesmo. O cara vai dizer: põe na cadeia por 5 anos e acabou. Mas quando o advogado vai até lá, ele não se apresenta para o juiz de qualquer jeito. Ele primeiro levanta as leis, primeiro ele vê no que se encaixa, depois ele vai para a jurisprudência, e aí quando ele vai até o juiz, ele descarta tudo isso em cima do juiz, e o juiz faz uma avaliação em cima daquilo que ele recebeu, e aí ele acaba contextualizando e acaba dando muitas vezes a liberação. Por quê? A forma que chegou, de que maneira apresentou. Agora, se você não lê Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece a verdade do Senhor, como é que você chega na presença dele? Para dizer que você simplesmente errou e agora quer que ele vá lá? Mas para quem fez a dívida? Você está devendo? Estou. Está com problema? Está. E o que você vai fazer com isso? Senhor, me livra desse mal. Fala: o mal você gerou, nós precisamos pagar a dívida para livrar você do mal, ou arrumar alguém que faça uma doação, ou que o coração da pessoa te ame tanto que te perdoe. Você precisa aprender a lidar com as coisas de Deus. É por isso que diz que a oferta, ela provoca o coração de Deus na área financeira, mas o jejum, ela vence o quê? Caça os demônios. E cada passo que a gente vai dando, a gente vai entrando numa área e vai podendo se preparar para ver a glória de Deus. Mas quando eu faço antes, eu previno. Quando eu faço depois, é sempre mais difícil. Se eu não coloco a tranca na janela antes e o ladrão já entrou, eu posso até colocar depois, porém roubado eu já fui. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele só pode tocar em você quando você der a liberdade, quando você não se preparar, quando você não se estabelecer. Por isso Jesus estava estabelecido, por isso foram tentar usar ali aquele momento, aquela palavra contra ele, não alcançaram. E se você se preparar, o inimigo não vai conseguir tocar em você, não vai conseguir tocar nas suas coisas. Você vai conseguir atravessar essa situação, enxergando por antecipação cada uma das dificuldades. Você precisa estar pronto para manejar os dons, para viver os dons, para viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Discernimento de espírito. Você vai saber antes do inimigo colocar a mão nas suas coisas, que ele está vindo, que ele está tentando, e você vai conseguir repreendê-lo antes dele chegar. Quando você tiver intimidade com Deus, quando você tiver intimidade com o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Não adianta você falar que você tem intimidade com um sem ter com os outros. Ou você tem intimidade com Deus ou não tem. E se você tem intimidade com o Pai, com certeza você vai ter intimidade com o Filho, e com certeza você vai receber a manifestação do Espírito. Nós precisamos estar preparados para entender esse mistério e viver ele. Esta é a sabedoria que vem do céu, que está disponível para a sua vida também. Se posicione. O Pai, o Filho e o Espírito Santo querem te ajudar a vencer todos os ataques do inimigo. Todos. Não é um ou outro. Ele quer te ajudar a vencer todos. Ele não veio aqui simplesmente para te abençoar por um dia. Ele veio para te levar. Ele até diz, né? Quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida, até o fim. Então ele não veio para te deixar na mão. Ele diz que estará conosco, o Espírito Santo estará conosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, lá para frente. Você não está sozinho. Você não vai passar a dificuldade debaixo de tanta opressão. Não, você está cheio da presença. Você tem autoridade, você recebe a sua vitória. O que nós estamos perdendo é isso, né? Se posicione, se estabeleça, não depois da briga, antes dela. Deus preparou para você a manifestação da realização, mas para isso você tem que estar preparado. Nós ficamos aí, adoramos aqui,
Mas e depois? Foi o que eu falei domingo. Nós estamos acostumados, vamos lá adorar, vamos adorar, então vamos entrar na sala do trono, então vamos chegar aos pés do Senhor. Meu irmão, não vai não, traz Ele para dentro de você, sabe? Comece, ao invés de ir até o trono, traz o trono, coloca dentro do seu coração, estabelece dentro de você essa manifestação, deixa Deus ser o Senhor da sua vida, deixa Ele mostrar o caminho, deixa Ele mostrar para você qual é vamos dizer, o ataque, de que maneira o inimigo vem, que a Bíblia diz isso: por um caminho virão contra ti, por 7 caminhos fugirão de você. Você precisa estar ligado a Ele, você precisa ter esta visão, seus olhos precisam ser restaurados dessa posição. Jesus mostra que honrar suas dívidas faz parte do caráter cristão. Nós devemos o amor a Deus, nós devemos, Ele nos amou de uma forma tão especial. Como eu posso dizer que amo a Deus, se quando chega a hora de orar eu não tenho tempo? Se chega a hora de eu fazer qualquer coisa aí, até servir ao Senhor de alguma maneira, ministrar a palavra para as pessoas, amado, nós estamos nos tornando tão bloqueados, tão, como dizer assim, técnicos, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu vou para a igreja, aí eu vou lá, chego, sento na cadeira, ouço a palavra, essa palavra foi boa, esse louvor foi muito bom, aí eu volto para casa, como se me desligasse de novo, não tenho nada a ver com Deus. Aí entra todas as coisas do dia a dia, as boas e as más, passa, aí você fala, puxa, já passou 3 dias, hoje já é quinta-feira, hoje é dia de ir lá no culto, aí eu vou, pego novamente a sacolinha, ponho nas costas, chego aqui, assisto um culto, vou embora. Essa não é a vida do cristão, essa não é a vida do cristão, essa não é simplesmente aquela situação. Vocês já viram pessoas que fazem faculdade? Às vezes eu tinha amigos assim, que eles queriam o diploma para que não perturbassem eles, porque o pai já era advogado, porque é isso e aquilo, aí o cara queria, eu estou aqui para tirar o diploma, então ele ia até a escola, chegava lá, fazia o básico do básico, na hora que tinha intervalo ele ia lá jogar sinuca, ia lá brincar das coisas que tinham lá, depois ele voltava para a sala de aula atrasado, ou pedia para alguém assinar a lista de presença para ele, aí já tinha uma pessoa que ajudava ele a fazer prova, ele dava lá um presente para a pessoa, um dinheiro, e aí no final do ano, e aí, passei, está tudo em ordem e tal. Só que de repente, quando você vai ver a vida profissional daquela pessoa, não muda. Por que não muda? Porque ele não absorveu nada daquilo que foi ensinado para ele. Ele ficou dentro da escola, mas a escola não ficou dentro dele. Ele estava dentro da escola, mas nada daquilo que foi dado permaneceu nele, estava passando em volta, não entrou, nada entrou nele. E aí, quer dizer, chegando lá na frente, você encontra o camarada, o que ele é profissionalmente? Coisa nenhuma. Aí você começa a perguntar, por que aquele lá cresce? Por que aquele outro não cresce? Por que aquele lá é cheio do Espírito? Por que aquele outro não é? Por que aquele lá de repente se tornou um pastor, fez isso, e aquele outro não? Está intimamente ligado com o que entra em você e fica em você. O que fica, porque a diferença é o que fica. Se você for ver, a gente aprende ou assimila aquilo tudo e coloca em prática, ou não coloca em prática. São escolhas. E de repente, muitas vezes, eu lembro que fazia uns 6 anos que eu tinha me convertido, e logo no comecinho da minha conversão eu fui em umas reuniões da DONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, e eu ia lá, e eu encontrei um empresário lá, e até fiz amizade com ele. Depois, nunca mais vi o camarada. 6 anos depois eu encontro o cara. Aí ele chegou, nossa, você já é pastor, dirige uma igreja? Eu falei, e você, o que você tem feito? Nada. Às vezes eu vou na igreja tal, às vezes eu vou na igreja tal, mas assim, às vezes o quê? Quando dá. Quando dá é quantidade qual? Fala aí. Uma semana sim, uma semana não. Como é que você conseguiu ser pastor? Eu não consegui, irmão. A gente começa a absorver, e aquilo passa a fazer parte da vida da gente. E começa a sair de você as coisas que alegravam você no mundo, e começa a entrar as coisas de Deus, e aquilo que permanece é o que traz maior prazer.
O que tem permanecido em você? O que tem permanecido dentro do seu coração? Quando você vem para a igreja, você vem para a sessão do descarrego? Ou você vem porque você quer que permaneça mais de Deus, que venha mais do Senhor, que traga alegria, traga satisfação? Ah, mas como é que eu vou saber disso? É fácil, irmão. Quando você sai da igreja, volta para sua casa, no dia seguinte, de noite, de manhã, o que você faz com o Evangelho? O que você faz com a palavra? O que você faz com Jesus? O que você faz com o Espírito Santo? Você tem salvado vidas? Você tem melhorado a vida de alguém através do Evangelho? Você tem transformado a vida de alguém através daquilo que você aprende? Porque quando um cara faz uma faculdade, um sujeito faz uma faculdade de medicina, ele sai de lá para clinicar e para melhorar a vida de alguém. Quando você de repente vê alguém aí fazendo, que seja administração de empresas, ele sai de lá e vai trabalhar numa empresa para melhorar a estrutura daquela empresa. E quando você é cristão e aprende a palavra de Deus, que é salvação, cura, libertação, restauração, transformação, o que deveria acontecer quando você levasse? Melhorar a vida de alguém. Você tem melhorado a vida de alguém? Você viu quanto glória e quanto Deus? A medida de você saber se você é um crente, se você entender o mistério, é avaliar no final do mês, no final do semestre, no final do ano, quantas pessoas você melhorou a vida delas. Não com o dinheiro simplesmente, não é o dinheiro, porque dar o peixe é fácil, nós temos que ensinar a pessoa a pescar. Então nós precisamos ensinar ele aonde está a verdadeira saída, o que é que pode mudar a estrutura de alguém, o que é que pode trazer uma transformação, talvez no casamento, talvez no caráter, talvez na forma de compartilhar, talvez enfermidade, talvez, sei lá quantas coisas podem acontecer. Ou você recebe tudo, incha e não consegue dar nada. Se você está inchando, não está dando nada, vou ser sincero para você, logo logo pode dar um infarto. É aquele crente reclamão. Um infarto traz mau funcionamento, e mau funcionamento traz deterioração, morte. Então quando você começa a reclamar das coisas, quando você começa a reclamar da igreja, reclamar disso, reclamar daquilo, reclamar em casa, reclamar, tudo reclama, cara, você olha para a pessoa, quando começa assim, é porque você está tendo um infarto e não percebeu. Um infarto espiritual. Está tendo um infarto e não percebeu. Você está ficando podre e não percebeu. Precisa mudar essa estrutura. Precisa começar a entender que você vai ter que gastar suas energias com coisas boas. Você vai ter que gastar suas energias mostrando o que foi colocado dentro de você. Você tem se preocupado com isso? Não exagera, calma, um por vez. Não todo mundo. Pensa um pouco. Quantas pessoas estão morrendo lá fora? Nem pessoas. Quantos amigos, parentes seus estão morrendo lá fora espiritualmente? Quantos? Quantas pessoas lá no meio da sua família estão andando no álcool, na droga? Quantas pessoas no meio da sua família têm filhos com problemas, ou têm casamentos que estão sendo dilacerados? Quantos da sua família, jovens, você está vendo ir lá para aqueles bailes mais pesados e entrando em caminhos errados e tal? E o que você está fazendo com tudo que você tem? Você está cheinho, você está balofinho. O que você está fazendo com a sua energia? Com tudo que Deus colocou e permitiu ser colocado dentro da sua vida. Quando nós olhamos para a sabedoria, nós entendemos que ela vem e ela é melhorada, aperfeiçoada no dia a dia. Quando você fala para alguém assim, olha, aquele cara tem teoria, mas ele na prática, ele faz muita coisa. Quantos mecânicos você conheceu que não fizeram faculdade e são excelentes? Não fizeram faculdade de engenharia e tal, mas quando você vai lá, ele regula o carro de ouvido, como dizem. Ele acha defeito falando para você, o que está acontecendo? Um barulho em tal lugar, pode olhar que foi isso que soltou, aquilo que não sei o quê.
Ele já fala para você só de ouvir o barulho. E ele não fez a faculdade, mas ele tem o que? Prática. Talvez você está esperando que um dia você seja um pastor, um bispo, um apóstolo, um teólogo de primeira grandeza, e está esquecendo que aqueles discípulos de Jesus, os 12, não foram nada disso. Aqueles 12 andaram com Jesus, observaram o que ele fazia e aprenderam como fazer e passaram a fazer igual. Só isso. Então toda a tua capacitação já existe. Você já tem aí um preparo. Você tem que honrar o compromisso. Ele diz que nós somos os escolhidos, não os anjos, nós, para converter as pessoas. Anjo não desce aqui para fazer milagre. É você que vai falar, porque a Bíblia diz que Deus deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Até os anjos, para fazer o que vão fazer, eles normalmente estão aí para servir a você, e eles sabem disso, mas você não sabe. Você não sabe que você tem autoridade, você não sabe que você é escolhido, você não sabe que foi enxertado na videira verdadeira, você não sabe que não corre mais seu sangue simplesmente, mas é o sangue de Cristo que passa pela tua vida. E essa autoridade, essa manifestação, essa vida foi dada para você para honrar, para participar, para que esse compromisso que você fez de receber Ele como seu único e suficiente Salvador, possa tornar você agora um multiplicador, um querido que vai levar. Nós somos aqueles que vamos conseguir fazer o que? A Bíblia, eu li para você outro dia, nós somos reconciliadores. Reconciliador, eu sou reconciliador daquele casamento, diz aqui, não, você é reconciliador do homem com Deus. Você vai fazer o trabalho para que ele encontre o Espírito Santo, através do Espírito Santo ele encontre lá Jesus, e Jesus interceda, e você vai ter a transformação naquela casa, e quando isso acontecer, aquele casamento vai ser restaurado. Quando isso acontecer, ele sai das drogas. Quando isso acontecer, ele é curado. Nós pensamos que somos nós que fazemos tudo, mas a verdade é que quem faz a maior parte é o Espírito Santo. A nossa parte é amar e apresentar. Será que a gente está ficando inchado? Ou será que nós estamos levando a palavra? Será que eu estou levando a palavra correta? Ou será que eu estou distorcendo? Fico distorcendo as coisas. Aí não gostei dessa palavra não. Na verdade eu nem gosto do que esse cara fala, porque ele fica catando no pé da gente, pegando, né, Rubens? Ele fica pegando no pé da gente, ele fica de bronca, ainda fala que a gente vai ter um infarto, que a gente está inchado, que é isso? Ele não sabe o que eu passo. Amado, eu não sei o que você passa, mas eu sei qual é o projeto de Deus com a tua vida. Eu sei qual é o projeto de Deus com os filhos dele. E se você quer ser filho, quer andar debaixo da tutela, debaixo da orientação, debaixo da graça, debaixo da manifestação, então entenda o ministério dele, viva o ministério dele, tome posse daquilo que ele tem colocado para aqueles que são dele. Mude, seja inteligente pelo menos, seja pelo menos inteligente, mude o objetivo. Deus quer abençoar a sua vida. Jesus mostra que honrar as suas dívidas, seus comportamentos aí, faz parte do caráter cristão. Deixa eu ler aqui para você, Mateus 17, 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos dos seus próprios filhos ou dos outros? E ele disse: dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para que não escandalizamos, vamos ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, pegue-as, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto. Ele mostra aqui que ele está totalmente disposto. Jesus mostra aqui que ele está totalmente disposto para ajudar você, para mudar a sua estrutura,
para fazer você não ficar devendo nada para ninguém, não só financeiramente, em qualquer área. E nós muitas vezes não temos prestado atenção nisso. Primeiro, é lógico que situações de dificuldade de última hora poderão acontecer com todos nós, tá? Você sempre pode ter um momento de aflição, é diferente, um momento de aflição, ou uma coisa que aconteceu, um pagamento que gastei mais do que devia, quebrou o carro, sei lá, qualquer coisa, ou até mesmo uma palavra maldada a um amigo, ou aí uma coisa que eu não deveria ter feito e eu fiz. Isso pode trazer, mas ele fala: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores dos impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre, vocês não pagam o imposto do templo? Pegou Pedro totalmente desprevenido. Pedro não sabia nem o que responder direito. Imagina, você está chegando, aí o cara fala: posso falar com você um minutinho? Pode. Como é que é? Vocês são honestos? Não? Vocês aí, os seus pastores, eles costumam ter comportamento dignos? Como é que eles são casados com uma mulher só? Como é que é? Eles tomam uns tinguezinhos de vez em quando, vinhozinho em casa? Como é que é o comportamento deles? O que você vai responder? O que você vai falar para ele? Mesmo, meu irmão, que você não saiba, mesmo que você, como diz, por amor você fala: acho que eles não fazem. Você vai responder: não faz. É ou não é? Você vai falar assim, porque a partir do momento que você disser assim: não, é verdade, tem uns lá que tem 2 esposas, tem outros lá que tomam, né, uma cachaçinha, um vinhozinho de vez em quando, tem outros lá que até cheiram um pozinho de vez em quando. Que moral você vai ter depois disso? E você frequenta aquele lugar? Imagina o Pedro respondendo naquela hora: ele paga, oxe, lógico que paga. A bolsa ficava com Jesus? Ficava com quem? Com Judas. Jesus não ficava nem ligado com a parte do dinheiro, ele se recolhia: entrega lá para Judas. Judas ia lá, pagava. Se tinha que comprar comida, comprava comida. Mas naquele momento ele ficou realmente numa situação delicada. Ele: não, paga. Ele foi fiel, ele acreditou, ele se posicionou. Você conhece bem o caráter de Jesus? Sim ou não? Você conhece o caráter de seus líderes aqui? Isso é muito importante. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. Isso é muito importante. Por isso que há uma diferença quando você fala assim: eu sou daquela igreja há 10 anos, há 5 anos, há 7 anos. É porque normalmente, você vendo na mesma igreja há 7 anos, você vê o pastor, você vê o filho do pastor, você vê a esposa do pastor, você vê às vezes pessoas da família que aparecem, e automaticamente, se tiver alguma coisa errada, daqui a pouco pipoca. Porque 7 anos não é 2 dias, nós estamos com 15 anos aqui, né? Não é 2 dias. Então você consegue falar: não, realmente, pelo que eu vi até hoje, não há nada errado. E se alguém vier falar, você tem condição de dizer: querido, prova antes de falar. Prova. Por quê? Porque se em 15 anos você não viu nada, quem é aquela pessoa para falar? Em quem você vai confiar? Num Zé qualquer que aparece um dia? Ou em alguém que está lá há 15 anos no mesmo lugar? Você percebe? Ele olhou para Jesus e falou: com Jesus eu ando. Ele faz o que é certo. Se é certo, então ele já fez. Ele não vai deixar pela metade. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Ele falou: então os filhos normalmente são isentos. Ele quis mostrar para ele: apesar de nós sermos realmente escolhidos de Deus, estamos aqui como filhos do Senhor, nós não íamos fazer nada que pudesse, né? Podemos ter a liberdade de não pagar, mas ele estava querendo mostrar para eles o que? Para ele, né? Para Pedro, as leis, as normas são essas. Nós não deveríamos pagar, mas não queremos constranger, não queremos trazer dificuldade, nem causar problema, né? Jesus sempre estará pronto a nos socorrer, porque nós somos fiéis
Ele é muito mais fiel que a gente. Mas para não escandalizá-lo, vá ao mar, joga anzol, tire o primeiro peixe. Ele disse o primeiro. Meu irmão, se de repente passasse a rede, pegasse os 153, procurasse na boca de cada um, para ver se achasse o dinheiro, você fala, está tentando a sorte. Deu sorte, achou um. Ele falou, não, tire o primeiro. E dentro da boca do peixe tinham 4 dracmas. E lá no começo ele disse que cada cobrança de imposto era 2 dracmas por pessoa. Quer dizer, não foi um valor qualquer, foi o primeiro peixe no valor exato, no dinheiro certo. Não acertou uma vez, já acertou logo 2 de saída. É aí que o Senhor quer nos mostrar, né? Nós precisamos viver essa intimidade. Nós precisamos viver a intimidade com Cristo. Nós precisamos viver a promessa do Senhor. Por quê? Porque se alguma coisa errada ainda acontecer, nós temos saída. Se eu viver como meia boca, o desânimo, o reclamão, aquele que você conhece, não tem proteção. Nós vamos viver o mundo, porque o Senhor não vai poder nos proteger, porque não há relacionamento, não há intimidade, não há participação. Pedro tinha intimidade, apesar de Pedro, né, pisar na bola algumas vezes, ter um comportamento, como diz aí, sanguíneo e tal, mas ele andava junto com Jesus, toda hora ali perto, errando, mas grudado. Quer dizer o quê? Que também acertava. Quer dizer o quê? Que ia aprendendo, ia mudando, ia transformando, ia realizando. Nós precisamos andar grudados com Jesus. Nós precisamos estar próximo dos nossos líderes e ouvir a orientação e ter posicionamento para aprender, para mudar. Jesus em 3 anos formou aqueles 12 e até mais, né? 3 anos. Ele transformou o caráter daqueles homens, independente do que eles eram antes. E nós muitas vezes não estamos prestando atenção nesse detalhe. Nós não estamos ficando abertos a entender que nós assumimos um compromisso quando entramos pela porta da igreja. Assumimos um compromisso com Deus. Assumimos um compromisso porque quando você veio para a igreja, alguém orou por você. Alguém se abriu para cuidar de você. E a expectativa de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, é que esse amor que você recebeu, que esse carinho que você recebeu, que essa misericórdia que você recebeu, você possa estender para as pessoas lá fora. Então nós temos aí, com certeza, um compromisso. Eu não assinei contrato nenhum. O teu nome está escrito no livro da vida. Foi através de uma oração. E nós estamos falando de vida espiritual. As coisas da carne, aos carnais. As coisas do espírito, aos espirituais. Você não assinou nenhum contrato, mas quando você entrou, você ajoelhou aqui e pediu a presença dele. Oraram por você e você recebeu. Você se batizou, entregou ali a sua vida, dizendo: velho homem morre, e nasce agora um homem espiritual. Você tomou uma posição. E agora o que precisa entrar no seu coração é essa convicção, que você precisa aprender a honrar compromisso. E o principal dos compromissos, com Deus, com Ele. Você foi salvo para salvar. Você foi liberto para libertar. Essa é a promessa. E nós muitas vezes estamos andando no meio e não estamos percebendo. Nós estamos aqui como se, a dívida já venceu e eu continuo. Mas eu tenho só uma semana de convertido. Não, eu tenho 1 mês de convertido. Não, eu tenho 1 ano de convertido. Não, eu tenho 3 anos de convertido. Não, eu estou com 10 anos de convertido. As desculpas, você pode escolher a que você quiser, mas que nós precisamos honrar nosso compromisso, alegrar o coração de Deus. Precisamos, porque nós estamos dizendo que um dia nós queremos morar lá com Ele, nós queremos passar para o lado de lá. Então a base disso é honrar, é saber quem é Ele, é viver a promessa dEle, é mudar a nossa estrutura e assumir aquilo que nos foi dado.
Muitas vezes questionamos nossa situação na área familiar, na área financeira, na saúde, em tantas coisas, mas não temos nos organizado para quitar as nossas dívidas. Quitar, sabe o que é quitar? Não é esconder, não é colocar embaixo, não é postergar para pagar depois, é não dever mais. Isso acontece na área financeira, isso acontece na área espiritual, pessoal, isso acontece nas promessas. Espera aí, você vai fazer a diferença ou não vai? Você vai orar pelos outros, você vai abrir um espaço na tua vida, você vai mudar. Apóstolo, sabe o que é? Final de semana, eu normalmente viajo de sábado e volto um domingo à noite, só venho no culto à noite. Não tem problema, irmão. A semana tem quantos dias? O dia tem quantas horas? Pois é, né? Você está preocupado com o sábado, no domingo de manhã? O que você está fazendo com o resto dos dias? Algum horário no meio disso tudo sobra para você fazer algo para Deus. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser na hora do almoço, perto da janta, no caminho, no trajeto, através do WhatsApp, através do Facebook, através de qualquer coisa. Você tem como fazer algo para Deus e começar a provocar a salvação das almas, ajudar, abençoar. Mas aí eu não sou pastor. Mas você quer morar no céu? Pergunta para o irmão do lado: você quer morar no céu? Se você quiser mesmo, aprende a conviver com o povo do céu. Aprende, porque senão pode ser que de repente no dia você chegue lá, queira entrar, e ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí a coisa vai ficar feia. Iniquidade, ausência de amor. Lembra que ele falou? Ama a Deus sobre todas as coisas. O segundo era: se é o próximo como a mim mesmo. Se eu quero estar no céu, eu deveria querer que o meu vizinho também tivesse, que o meu cunhado, apesar de ser cunhado, mas também tivesse, a minha sogra que também tivesse, meu sogro, né? Se é amor, se é misericórdia, nós temos que mudar isso. Jesus está disposto a te ajudar, mas será que você quer ser ajudado? Você quer ser ajudado ou não, irmão? Você quer mudar? Porque sua mudança começará no seu comportamento. Diga: minha mudança começa no meu comportamento. Não adianta, às vezes eu falo assim: mas sabe por que eu sou assim? Por causa desse, por causa desse. Amado, salvação é individual. Salvação é individual. Não adianta você querer culpar, porque na hora H não tem jeito. Sabe, às vezes o cara, mas ele, você vê a polícia chegando, vai pegar o rapaz lá e tal, e a droga está com o cara do lado. Ele falou: não, eu só estava levando para ele, mas ele vai os dois, estavam juntos, vai os dois. Eu lembro de um garoto da igreja, anos atrás, eles foram brincar numa dessas coisa de julho, na festa junina, ali na praça do Rúdio Ramos, e aí ele, com um amigo lá da vizinhança, ele crente, um amigo não. Aí ele foi com o camarada, e o cara chegou lá, começaram a mexer com o pessoal. Aí veio um monte de meninos lá bater boca com eles. Aí o amigo dele foi lá, pegou um revólver no carro e mostrou, e o pessoal saiu tudo correndo. Aí o cara pegou e jogou o carro de novo, o revólver dentro do carro de novo. A polícia chegou, alguém falou, ela foi lá, encostou eles, abriu o carro, achou o revólver e falou assim: de quem é o revólver? O dono do revólver falou: meu não é. Falou: então de quem é o carro? O carro é dele. Então é dele. E ele ficou preso. E o revólver era do outro, mas estava no carro dele. Você percebe? Eu às vezes fico ligado no outro e esqueço que posso me dar mal também. Espiritualmente, meu irmão, se o outro não quer orar, ore você. Se o outro não quer crescer espiritualmente, cresça você. Se levanta, começa até a orar por ele também. Começa a clamar pela vida dele, mas se coloca na presença de Deus, porque nós precisamos disso. Nós precisamos honrar aquele que nos honrou. Antes de eu honrá-lo, ele me honrou primeiro, ele me abençoou primeiro, ele deixou a plataforma da salvação aberta para mim subir, para mim passar. Então hoje eu só quero chamar sua atenção para isso, que você aprenda a honrar os seus compromissos com Deus, todos os compromissos, porque com Ele você nunca perde,
Com Ele você sempre vai ganhar, com Ele a tua vida é transformada, com Ele você vai ver os sinais. O povo está perdendo até interesse pelos sinais, uma coisa absurda, mas quando a gente olhava para Jesus, a gente via Ele ministrando a palavra, dando alimento para os pobres e fazendo sinais, curando, fazendo as coisas acontecerem ali muito diferentes. E Jesus continua o mesmo, o Espírito Santo continua o mesmo, e Deus continua o mesmo. Então o que está diferente? Nós estamos diferentes. Então é hora de nós pararmos com isso, buscarmos essa manifestação e sermos ferramentas de Deus na terra, fazermos a diferença. Vai abençoar você, vai abençoar sua família, vai abençoar seu trabalho, vai abençoar sua estrutura, porque Ele estará com você em todos os lugares. Fica de pé.